Existe um cemitério que você não vê nos mapas. Ele não tem lápides de mármore, não tem flores, nem portões de ferro. É um cemitério silencioso que fica dentro de prédios de vidro, no trânsito engarrafado das 6 da tarde e em quartos luxuosos, onde o ar-condicionado é a única coisa que respira. Nesse cemitério estão enterrados os sorrisos que nunca aconteceram. Os "eu te amo" que ficaram presos na garganta por causa de uma reunião urgente. Milhares de pessoas caminham por ele. Elas usam roupas caras, mas cometeram o erro de 30 anos. O erro de acreditar que a vida começa depois da promoção, depois de quitar a casa, depois da aposentadoria. Mas a vida não espera. E o tempo é um cobrador cruel que não aceita parcelamento. Essa é a história de Arthur. Um homem que tinha tudo para ser feliz, mas era miseravelmente pobre da única moeda que realmente importa: tempo. Ele estava prestes a descobrir que era um prisioneiro da vaidade, e a única chance de salvação viria do vizinho que ele considerava um fracassado. Existe um tipo de cansaço que o sono não cura. É um cansaço que entra nos ossos, que pesa na alma. Você vê esse cansaço todos os dias, às 6 da manhã e às 10 da noite, dentro de caixas de metal que cruzam a cidade. Nesse cemitério sobre rodas, o único som é o do motor rugindo e dos suspiros de gente que acabou de vender mais 10 horas da sua vida por um dinheiro que já não lhes pertence. Eles acreditam que se trabalharem só um pouquinho mais, se pegarem só mais um emprego, a vida vai melhorar. Mas a matemática da vida é impiedosa. Quanto mais eles correm, mais o buraco aumenta. Arthur tinha 42 anos, 2 empregos, dívidas impagáveis e uma sensação terrível de que a vida estava longe dali. Eram 22h45 de uma terça-feira. O ônibus da linha 402 cheirava a óleo diesel queimado e suor frio. Arthur estava em pé, espremido. Suas costas gritavam de dor. Ele tinha saído de casa às 5h30 da manhã para o primeiro emprego no escritório de contabilidade. Às 18 horas, ele correu para o segundo turno, atendente noturno em uma pizzaria delivery para complementar a renda. Quase 17 horas depois, ele voltava. Arthur olhou o reflexo no vidro. Viu um homem envelhecido, com olheiras, tirou do bolso o celular de última geração. Aos 42 anos, com as mãos calejadas, ele tentava convencer-se: eu sou um guerreiro, eu mereço ter um telefone bom. Mas no fundo, ele sabia que a cada notificação de parcela, ele ficava mais pobre. O aplicativo do banco abriu. Saldo vermelho, menos R$ 2.400, cheque especial. Arthur sentiu um frio gelado subir pela espinha. O salário dos 2 empregos cairia amanhã, mas o banco já engoliria tudo. O financiamento da casa, que ele comprou para dar orgulho à mãe, a parcela do carro e a fatura do cartão. Arthur não era um provedor. Ele era um distribuidor forçado de riqueza. O dinheiro passava pela mão dele por 5 segundos antes de ir para o dono do banco. Arthur desceu no ponto final e caminhou 3 quarteirões até sua casa. Ele morava num sobrado geminado que financiou em 30 anos. A fachada era bonita, mas ao chegar no portão, ele parou. Do outro lado da rua, na casa simples, estava o Sr. Silva. O Sr. Silva, aposentado, nunca teve 2 empregos. Mas lá estava ele, às 23 horas, sentado na varanda tomando um chá tranquilo. O carro do Sr. Silva era um Fiat Uno, modelo 2010, quitado. O de Arthur era um sedã prata do ano, financiado, acumulando poeira. Arthur ia de ônibus para pagar o carro que não usava. A estupidez daquilo bateu como um soco. "Boa noite, Arthur. Chegando agora, meu filho?" perguntou o vizinho com pena genuína. "Alguém tem que trabalhar para sustentar a economia, né?" respondeu Arthur, com tom ácido, tentando se sentir superior. O Sr. Silva só sorriu. "Cuidado, Arthur. A economia fica, a gente vai." Arthur ignorou a sabedoria do velho e entrou em casa, batendo o portão. A casa estava escura. O silêncio era cortado pelo zumbido da geladeira.
Sua esposa, Mariana, já dormia. Eles quase não se viam. Arthur foi até o quarto do filho, Lucas, de 8 anos. A cena partiu o coração dele. Lucas estava dormindo. Na cabeceira havia um desenho escolar. No papel, a mãe e o cachorro. E num canto pequeno e pintado de cinza, um boneco longe de todos. O papai, trabalhando. Arthur sentou no chão, ao lado da cama do filho. Ele comprava brinquedos caros para compensar a ausência. Ele achava que estava sendo um bom pai, porque dava coisas. Mas o desenho dizia a verdade. Ele era um estranho que pagava as contas. Ele tinha 42 anos. Se continuasse naquele ritmo, teria um infarto antes dos 50. Ele estava cavando uma cova. E ele precisava sair dali antes que a terra cobrisse sua cabeça de vez. Arthur acordou na quarta-feira com o corpo gritando. O ombro parecia ter uma pedra. Ele mal dormiu, repassando as dívidas. O dia no escritório de contabilidade foi um borrão. Às 18 horas, ele correu para a pizzaria. Tinha que pegar 2 ônibus. O segundo ônibus estava lotado. Arthur estava suado. De repente, a visão dele começou a escurecer. O calor, a pressão, a falta de alimentação decente e o estresse o atingiram de uma vez. Arthur desabou no chão sujo. As pessoas em volta apenas se afastaram. Ninguém ajudou. O motorista só gritou: "Levanta aí, moço! Não pode ficar deitado!" Arthur engatinhou até o banco, sentindo a humilhação. Ele estava desmaiando por causa de juros abusivos e falta de tempo para respirar. Ele desceu no ponto, mancando 40 minutos atrasado para a pizzaria. O chefe da pizzaria o recebeu com desprezo. "Chegando agora, Arthur. A fila de entregas está na porta. De novo? Não quero saber de desculpas. Você vai ficar até fechar hoje, de graça. E seu bônus de Natal, esquece." O bônus de Natal era a única esperança de Arthur para cobrir o rombo da escola. Ele sentiu o chão sumir. Ainda naquela noite, exausto, ele recebeu uma ligação da esposa. A voz dela estava diferente. Não era raiva, era um cansaço que doía mais. "Arthur, é o Lucas. Aconteceu uma coisa." Arthur gelou. "O que foi, Mariana? Fala logo." "Ele fez o gol da vitória, no jogo de futebol da escola, a final do campeonato. Ele estava te procurando na plateia. Você não estava lá." Arthur ficou em silêncio. Ele tinha esquecido completamente. Eu sei. Eu estava preso no trabalho. Eu não consegui sair." Mariana continuou, a voz embargada, mas firme. "Ele chorou no vestiário. Não pelo gol, mas pela sua falta. Ele perguntou por que você sempre escolhe o trabalho, Arthur." "Eu estou trabalhando por ele, Mariana. Eu estou construindo um futuro." "Não, Arthur. Você está trabalhando para pagar o nosso passado. Você está trabalhando para manter um portão que nos separa, um carro que você não usa e um celular que você só usa para olhar o rombo da conta. Eu também estou cansada, eu também trabalho, e a única coisa que eu queria era o nosso marido de volta, não mais um boleto." Arthur jogou o telefone no sofá. Ele era o pai que dava tudo, menos presença. Ele não tinha mais para onde correr. O castelo de cartas desabou. Arthur passou a noite em claro. Quando o sol começou a nascer, ele se levantou, cambaleando. Caminhou até a janela. Ele não tinha forças para ir a nenhum dos 2 empregos. Do outro lado, o sol da manhã batia na varanda do Sr. Silva. Lá estava ele, lendo um jornal amassado, tranquilo. Arthur, em um impulso de desespero, atravessou a rua. Ele foi pedir a única coisa que o Sr. Silva tinha, a resposta. Parou em frente à cerca. O Sr. Silva levantou o olhar. Não havia julgamento, apenas calma. "Bom dia, Sr. Silva. Posso tomar um copo de água?" O velho sorriu. "Claro, Arthur, entre. Mas por que você não toma um café comigo? Eu estava esperando por você há muito tempo." Arthur sentou na cadeira de plástico. O Sr. Silva serviu o café forte e caseiro, o primeiro aroma de verdade que Arthur sentia em meses. "Eu não aguento mais, Sr. Silva. Eu trabalho 17 horas por dia. Tenho um bom salário no escritório e eu não tenho nada. Eu perdi o gol do meu filho. Eu sou um fracasso."
O Sr. Silva ouviu e disse a frase que daria início à revolução. Arthur, você não é um fracasso. Você só está sendo roubado. E o ladrão não é o banco, é a sua visão. O senhor está assustado, mas eu disse que você estava sendo roubado. E eu vou te provar quem é o ladrão. É o banco, Sr. Silva. Eu caí no cheque especial. O juro é absurdo. O banco é só o capataz. O verdadeiro ladrão é o seu ego, Arthur. Você trabalha para pagar coisas que você nem usa, para tentar provar para a gente que nem se importa que você venceu na vida. Olha para a sua casa. A fachada é imponente, mas o senhor tem 42 anos, 2 empregos, anda de ônibus e está desmaiando de exaustão. E olha para aquele carro prata, novinho, parado na sua garagem. O carro do ano é a sua algema mais cara, Arthur. Me diga uma coisa, quanto custa a parcela dele, mais o IPVA, mais o seguro, chuta por baixo? Uns R$ 4.500 por mês. 4.500. E você usa ele para ir trabalhar? Não, não tenho dinheiro para gasolina, nem para manutenção. Eu vou de ônibus. Você está pagando R$ 4.500 por mês para ter um carro que fica parado na sua garagem, te esperando voltar do trabalho de ônibus. Você está comprando a opinião dos outros por R$ 4.500 mensais. Isso é o consumismo compulsório. Você precisa de tempo. E é aí que entra a matemática que os bancos não querem que você aprenda. Arthur, me diga, qual o seu valor, hora de trabalho? Você trabalha 17 horas por dia, são 340 horas por mês. Vamos supor que você ganha R$ 8.000 líquidos. O seu valor hora real, Arthur, é de aproximadamente R$ 23,50. Agora, vamos ver o custo do seu iPhone. R$ 7.000 parcelado dá uns R$ 300 por mês. R$ 300 dividido por 23,50. Você gasta 12 horas de trabalho integral todo mês, Arthur, só para pagar um telefone. Você trabalha quase 2 dias inteiros todos os meses para exibir um telefone que você odeia, mas que você sente que precisa ter para pertencer. Agora, voltamos ao carro. R$ 4.500 por mês. 4.500 dividido por 23,50. Isso dá 191 horas de trabalho. Arthur, 191 horas. Você trabalha 20 dias inteiros todos os meses só para pagar o financiamento de um carro que você não usa. Se você se livrar desse carro, Arthur, você recupera 191 horas de vida por mês. Isso são 11 horas livres por dia. O que você faria com mais 191 horas de vida? Você pode escolher trabalhar só 8 horas. Você pode voltar para o seu filho às 18 horas. Você pode jantar com sua esposa. O preço da sua tranquilidade, Arthur, é o carro parado na garagem. Eu cometi o erro de 30 anos, Arthur. Eu sou eletricista aposentado. Trabalhei 35 anos para pagar a casa e depois para comprar uma melhor. Quando eu consegui a casa melhor, meus filhos já tinham saído. Eu esperei a aposentadoria para viver, mas a vida já tinha passado. Quando eu entendi isso, vendi tudo. Me desfiz da casa nova e comprei essa aqui, à vista. Hoje eu vivo com 1/3 da minha aposentadoria, sem dívidas. Eu dirijo o meu Uno, modelo 2010, quitado. Mas eu tenho a coisa mais rara: tempo não pago. O conforto de um carro de luxo te deu 2 coisas: dívida e estresse. O conforto de um Uno quitado, Arthur, te dá uma coisa: liberdade. Você precisa decidir. Você quer ter uma vida de comercial de margarina ou uma vida de verdade? Seu filho não vai se lembrar do modelo do seu celular. Ele vai se lembrar do dia que você foi ao jogo dele. Ele te desenhou cinza porque você era uma sombra. O que você vai fazer agora, Arthur? O que é o primeiro passo para sair do cemitério? Eu vou ligar para a Mariana. Eu vou pedir que ela me ajude a vender o carro de luxo e o iPhone. Bom, o que te tira da dívida não é a promoção, é a humildade. Agora termine o seu café, sem pressa. Você já está atrasado para a sua vida antiga de qualquer jeito. Arthur sentou novamente na cadeira de plástico barata,
Tomou o café coado e, pela primeira vez em anos, sentiu a paz. Arthur seguiu o conselho. Ele ligou para Mariana, não para brigar, mas para confessar. Pela primeira vez, eles estavam no mesmo time. Por que você nunca me disse a verdade, Arthur? Por que gastar R$ 4.500 no carro se a gente não podia nem botar gasolina? Por vergonha. Eu achei que conforto era o mesmo que amor. Me perdoa. O nosso conforto não está no carro, Arthur. Está em ter você aqui. Vamos consertar isso juntos. A confissão foi o verdadeiro divisor de águas. O casamento, quase falido, ganhou um novo alicerce, a honestidade radical. A primeira semana foi difícil. Arthur e Mariana venderam o sedã prata e o iPhone. Perderam dinheiro, mas o alívio era impagável. O momento mais doloroso foi a venda do sedã prata. Arthur teve que ir à concessionária e assistir ao vendedor riscar o valor do carro pela metade, só para se livrar do financiamento. Ele sentiu a vergonha na pele, mas ao assinar o papel, ele não sentiu tristeza pela perda do carro, sentiu alívio pelo fim da dívida. Com o dinheiro, Arthur quitou a dívida da escola, o cheque especial, e comprou um carro popular, usado mas à vista. O primeiro passo de Arthur não foi economizar, foi cortar as correntes. O segundo passo foi radical. Ele ligou para a pizzaria e pediu demissão. Eu não vou mais. Minha hora vale mais do que o seu bônus de Natal. Eu recuperei 231 horas de vida por mês. 3 semanas depois, Arthur estava em um campo de futebol empoeirado às 17h30. Ele estava lá. Quando Lucas fez o gol, ele não olhou para a mãe, olhou diretamente para Arthur. Pai, você viu? Você viu o meu gol? Vi cada segundo, campeão. Eu vi cada segundo. Naquela noite, a família se sentou à mesa. A comida era simples, mas o ambiente era leve. Arthur não foi para o escritório pagar conta. Ele foi para o chão montar um quebra-cabeças com o filho. O desenho do filho, que antes mostrava o pai cinza e longe, agora seria diferente. Ele era colorido e estava no centro. Passaram-se 6 meses. Arthur não ficou rico. Ele continuava com o mesmo salário, mas ele estava livre. Livre da hipoteca emocional. Ele se tornou um homem de uma só palavra. Basta, ele era o dono do seu dinheiro. O Sr. Silva e Arthur se tornaram amigos. Todas as manhãs, eles se encontravam na varanda simples. A vida te deu uma segunda chance, Arthur. O que você vai fazer com ela? Perguntou o Sr. Silva. Eu vou viver, Sr. Silva. Eu vou guardar tempo. Eu percebi que a verdadeira riqueza é ter dinheiro suficiente para não precisar ter pressa. Você que está me assistindo, se você se identificou com o meu desespero, eu te digo, pare de cavar. O seu balde não está vazando por falta de água, dinheiro. Está vazando por excesso de furos, vaidade e dívidas. Eu esperei 30 anos para viver. Não espere a falência ou o choro do seu filho. O seu tempo é a única moeda que você não pode parcelar. A sua vida está acontecendo agora. O erro de Arthur custou a ele 30 anos de ausência, mas salvou o seu futuro. Se a sua vida se parece com a do Arthur antes, faça a sua reunião de crise hoje. Recupere o seu tempo. Diga não à vaidade. O primeiro passo para a dignidade não é comprar algo novo, é vender o que te prende. Se essa história tocou você, escreva nos comentários para selar o seu compromisso. Eu vou vender as minhas algemas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa lição. Até a próxima história e que você encontre a paz.